Pessoal, tudo ok? Vamos começar então a nossa entrevista. Quero agradecer a presença do Paulo Gomide, que é nosso conselheiro no no Conselho Municipal de Políticas Urbanas e no Conselho Municipal de Meio Ambiente, em representação à cadeira da associação exercida dentro do setor popular, né? Paulo, obrigado pela sua presença, obrigado pelo convite também. E a gente chega nesse momento agora num momento interessante, porque está se finalizando o mandato, né, desses 2 anos, né, de representação desses conselhos. Então, boa noite, eu queria que você começasse falando para a gente, explicando um pouquinho o que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Políticas Urbanas e como que é essa montagem do Conselho para quem está nos assistindo entender exatamente qual é o funcionamento desses órgãos. Boa noite a todos. Bruno, eu que agradeço a oportunidade de poder fazer um balanço desses 2 anos passados tão rápidos, né? E compartilhar com as pessoas que às vezes não têm ainda muita percepção do que é um Conselho de Participação Popular, que representa nada mais, nada menos que a própria sociedade civil. A gente ouve muitas pessoas falarem que essa participação popular são coisas infiltradas políticas, e tem mesmo. Mas tem coisas que não são. Inclusive a associação já participa há alguns anos do Conselho de Política Urbana, sempre com o foco de representar efetivamente os interesses da sociedade e das pessoas, né? Inclusive, quando a gente recebe pauta, a primeira coisa que a gente faz após filtrar as pautas é comunicar cada região se tem algum tema de assunto que interessa a eles. Porque tanto no Conselho do Meio Ambiente quanto no Conselho de Política Urbana, todos os empreendimentos que passam lá para ser discutidos ou autorizados são empreendimentos de impacto. Então, são empreendimentos que afetam a vida de todos os cidadãos de Belo Horizonte, principalmente onde eles estão sendo implantados. Agora, quando a gente fala de impacto, a gente não pode pensar que é um impacto sistematicamente negativo, né? Todo empreendimento, assim, na grande maioria, né, das análises, tem alguns que realmente são impensáveis, né, não conseguem passar. Os empreendimentos, eles trazem benefícios também para o desenvolvimento da cidade, como moradia, emprego, entretenimento, segurança, cultura. Então são empreendimentos de toda ordem, né? Recentemente no meio ambiente, por exemplo, uma das últimas pautas do ano passado foi a arena multiuso do Atlético, né? A MRV. Foi um ícone. Pois é um empreendimento extremamente caro, extremamente corajoso, principalmente na atualidade que a gente vive, né, no Brasil, e que o local onde ele está para ser implantado teve uma recepção dos moradores do entorno extremamente positiva. A questão ambiental, que foi aquele que já superou, também teve ganhos ambientais que eu nunca vi acontecer em empreendimento algum. A parte que estava se colocando como supressão, a gente pesquisou, estive em loco, era simplesmente capim, era entulho, lixo. A parte onde tem as nascentes, a mata original, ela está preservada e será ampliada em muito. Então, assim, vai impactar toda aquela área, por causa que é uma multiuso, vai ter shows, vai ter shoppings, vai ter futebol, vai ter uma opção de coisa, mas que vai levar uma dinâmica nova para aquele bairro, inclusive segurança, com movimento, oportunidade de trabalho. Isso para a cidade é importante, além da requalificação daquele espaço urbano. Então eu acabei falando 2 coisas num exemplo só, que é a questão do meio ambiente, que avalia o empreendimento de impacto, aquilo que ele representa para a fauna, a flora, para o ambiente da sociedade, onde os cidadãos vivem, né, e habitam, com o desenvolvimento econômico.
o desenvolvimento econômico ele não pode ser só o foco principal. Ele é tão importante quanto a preservação da fauna, flora, corredores ambientais, da qualidade de vida de cada cidadão, além de você falar de mobilidade, você fala de várias intervenções urbanas. O Braulio está falando da Camatel. A Camatel é um braço do Conselho Municipal do Meio Ambiente, cujo objetivo chama Câmara de Licenciamento de Antenas de Telecomunicação. Então, toda e qualquer antena, seja de celular, seja de rádio ou de televisão, em qualquer lugar que for instalado em Belo Horizonte, ele passa por um crivo dos conselheiros e todas elas, se estiver dentro do escopo exigido pela legislação, pelo patrimônio histórico e cultural da cidade, se aprovado, ele tem compensações a fazer à cidade. Muitas vezes é plantio de novas árvores para compensar as que são suprimidas ao longo do tempo pela idade, por cair ou morrer. Tem um período onde não é favorável ao plantio, estamos agora no inverno, período de seca, e já passa a ter uma intervenção diferente, que é mais do cuidado com o que já está plantado. Então, a cidade ela é muito dinâmica e nesses conselhos, nós temos, no Conselho do Meio Ambiente, nós temos 2 cadeiras que representam o setor popular, que é a sociedade civil especificamente. Temos outras cadeiras da sociedade civil, que é do setor empresarial e também das universidades e ONGs, né? E os outros 50% são representantes do próprio Poder Executivo. O mesmo se aplica... tem 2 do Legislativo também. Na outra metade? A outra metade é só do Executivo. E uma metade setor popular, empresarial, universidades e entidades, né, setor técnico, e no Comão, uma cadeira do Legislativo. Já no concurso, é a mesma composição, sendo 2 cadeiras uma cadeira também do Legislativo. É a mesma composição, que vai ter uma mudança agora com o advento do novo plano diretor. Mas enquanto ele não tiver assinado, não vai acontecer. Paulo, falando especificamente dessa questão da estrutura, você explicou, né, que basicamente metade do conselho vem do setor do poder executivo, né? Então são técnicos, pessoas que trabalham diretamente ligadas às funções da prefeitura, e na outra metade, então, entram os representantes da sociedade civil como um todo, né? Essa metade, uma parte vai ser do setor popular, que representam as entidades de comunitárias de um modo geral, o setor empresarial, que aí entram as entidades representativas empresariais, né? A construção civil, FIENG, etc. E a terceira, que é o setor técnico, entre as faculdades e ONGs direcionados, o CREA, etc. Né? Bem, no nosso caso, a gente tem uma atuação no setor popular, né? Explica para todo mundo como que é feita essa mobilização, essa eleição e como funciona como é que é a forma para se ocupar esses cargos do setor popular. Bom, ao mesmo tempo que não é difícil, é extremamente complicado. Por que não é difícil? Só você escrever a sua instituição e quanto mais pessoas jurídicas, instituições, lá não é pessoal, tá, gente? É sempre entidades mesmo, que tem voto. A entidade é que vai nomear o seu representante. Então, na eleição do Coman e do Compul, funciona da mesma forma. Quem é do setor popular, as associações de moradores, as entidades que têm esse viés, elas se habilitam a participar da eleição, votando ou se
e ou se candidatando, porque quem candidata também vota. Só que para votar, a entidade tem que estar rigorosamente em dia com sua ata, com a sua eleição, registrado em cartório, tributos recolhidos, contabilidade super em dia. Se um desses itens falhar, tem endereço e tem que estar em atividade também. Não basta estar com tudo regular e estar parado, não. Tem que estar em atividade e comprovar que está em atividade. Se um desses itens faltar, ela já se torna inelegível e não pode votar. Aí que está a dificuldade. Hoje nós temos muitas associações, muitas entidades, mas elas não estão rigorosamente em dia, ou muitas vezes elas não estão constituídas formalmente. Elas existem de fato, mas ela não funciona de direito, quer dizer, através da questão legal ela não existe. Ela existe porque ela está lá, mas ela não existe juridicamente, então ela está inapta. Essa é a grande dificuldade. E no Coman acontece a mesma coisa. E é um instrumento de participação muito importante. Por quê? Porque você começa a ter uma percepção do que a cidade está muito além da sua vizinhança. Tanto que a Associação de Moradores do Bairro Buritis, hoje a gente já chama Associação do Bairro Buritis, né? Não é só moradores, né? Também tem os empreendedores e as pessoas que frequentam o bairro também. Hoje a associação tem um papel muito maior do que simplesmente falar pelo bairro Buritis ou contribuir com nossos vizinhos de Estoril, Avaí, Palmeiras. Hoje a associação, usando essa cadeira, que é uma cadeira extremamente importante, fala pela cidade de Belo Horizonte, ela representa os cidadãos de Belo Horizonte. Ano passado eu fui relator de vários processos, fui relator de processo no Padre Eustáquio, no Mangabeiras, na mineração Lagoa Seca, e assim vai. Estou falando sobre casa de shows, sobre mineração, falando sobre questão de ruído na Pampulha. Então a cidade tem várias patologias e é um espaço onde a gente contribui. O importante é isso, a gente contribui de forma cidadã. Quer dizer, se você não tem nenhuma remuneração para isso, quando você é relator, você recebe o processo, você tem que ler, se informar. Quando você não tem o conhecimento global, você tem que procurar os técnicos, você tem que visitar, ouvir o interessado. Então, é para você fazer um parecer mais isento, que o objetivo é conciliar o interesse do empreendedor, que converge com o interesse de muita gente, e ele que seja menos impactante e mais produtivo possível para a cidade. Porque a cidade é dinâmica, e assim ela será. E a gente participando, a gente vai qualificando qualquer coisa que poderia te perturbar a vida, né? Vamos pegar um exemplo dele. O bairro Buritis é o bairro mais adensado de Belo Horizonte. Tem mais morador por metro quadrado. Tem cabimento fazer um show do modelo Arena do Mineirão dentro do bairro Buritis? Não tem a menor coisa, porque não tem estrutura viária, perturba uma imensidão de pessoas. Então, não é desejável que empreendimentos dessa ordem venham para o bairro Buritis. Isso é porque não comporta. São empreendimentos temporários. Muitas vezes sim, mas nesses casos eles não passam pelo conselho. Mas o cara, vamos pegar o Chalézinho. O Chalézinho ele passou por um processo de licenciamento ambiental, passou por um processo de licenciamento urbanístico e teve que cumprir várias medidas compensatórias, muitas medidas que mitigavam ele estar onde ele está. Então, projeto viário, pagar semáforo, pintura de via, placa, ter área de estacionamento, fazer revestimento acústico, plano de comunicação com a comunidade. Isso tudo custa muito dinheiro.
Tanto que existem empresas que dão assessoria nesse sentido, que cobram uma fortuna isso. E isso não é uma coisa fácil. Agora, temos que entender que essas são as pessoas que se preocupam com a lei e que cumprem o que a lei diz. E toda perturbação que porventura venha advir desse empreendimento, ele poderá ser chamado para continuar fazendo intervenções para diminuir cada vez mais qualquer impacto que gere naquele ambiente. Ruído, a criança, o senhor, a pessoa quer dormir, ele não quer ouvir o som de lá. Então é por isso que ele tem um revestimento acústico. Ah, mas está tendo bucinaço lá na porta que congestionou. Tem coisas que ele não consegue coordenar, mas ele tem área de estacionamento, ele tem estacionamento alugado, tem plano de comunicação. Então, assim, muitas vezes você consegue resolver essa questão diretamente. Por isso que é importante a gente estar discutindo lá. Eu não vou alongar não, porque eu tenho vários exemplos, mas esse é um bastante emblemático. A última reunião do Conselho Político Urbano, por exemplo, tinha uma questão do estacionamento em 45 graus na Rua Espírito Santo, no Minas Tênis Clube. Todo mundo falou, mas o Minas tem uma história, o Minas é muito mais do que um clube, o Minas é campeão sul-americano de voleibol, ele tem atletas que disputou o Mundial, e é time de ponta, tem o torneios de natação mais importantes do Brasil, sul-americanos. Isso tudo é fundamental, é importantíssimo, mas não era a pauta da discussão. A pauta da discussão era o estacionamento de 45 graus na Rua Espírito Santo. Né? Então, assim, o objetivo do Conselho é discutir o interesse coletivo, não o interesse individual. Quando o individual ele pode ser contemplado com algumas permissões que ele venha mitigar e compensar, é super desejável. Quem não quer ter um chalezinho qualificado próximo para você poder ir a pé e poder divertir-se, se divertir? Você ir para um clube, Minas Tênis Clube, assistir teatro, você poder participar de um torneio, assistir um voleibol, um basquete, quem que não quer? Todo mundo quer. Só que ninguém quer a perturbação advindo disso. Então, esse é o papel da política urbana para os empreendimentos de impacto. E, quando você está lá, você está levando a voz do cidadão. Quando você percebe esses impactos como se fosse no seu entorno. Aí você entrevista moradores, ouve todo mundo. E a gente consegue avançar bastante com resultados exitosos. Volto a falar, a própria arena multiuso. Pode ser que no futuro os moradores vão, poxa, mas isso aqui tem muito mais barulho do que benefício. Mas hoje os moradores desejam. Isso é fundamental. O morador quer, a qualificação vai acontecer, geração de emprego vai ter, vai ser a qualificação das vias. Então, é um benefício para a cidade, para o cidadão, para o esporte, para a cultura, para o lazer. E é isso que é o papel nosso, contribuir. E a gente fica feliz quando, no final dos 2 anos, a gente tem sente que cumpriu o seu papel. Não é só rosas, né? A gente apanha pra caramba também, mas faz parte. O embate, o embate de interesses acontece fortemente mesmo. E quem tem mais força quer sempre coibir a participação de quem está mais fragilizado. Mas graças a Deus conseguimos a parceria dos demais conselheiros que entenderam que a sociedade é um todo, né? Não existe só empresa, não existe só sociedade, não existe só morador, né? Todo mundo precisa de todo mundo, só que nós temos que ter uma relação amistosa. Isso é fundamental, e a participação e a alternância nessa participação são fundamentais. Muito bem, Paulo. Inclusive, até fazendo um comentário, né? Nós, da Associação do Bairro Buritis, né, temos muito a agradecer a você especificamente e também reverberar os próprios elogios que a gente teve ao longo desse período, né?
um elogio que eu acho muito importante do senhor secretário da SMOB, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que é o Josué Valadão, né, que fez essa menção justamente sobre essa horizontalidade que a Associação do Bairro Buritis conseguiu imprimir nas discussões coletivas, né, extrapolando de fato os limites aí, talvez da Regional Oeste e pegando realmente pontos de vistas e abordagens, e principalmente por uma perspectiva, apesar de haver um embate democrático, discussão, mas na verdade sempre foram debates que trouxeram soluções melhores e mais, digamos assim, arredondadas para o coletivo, né? Então acho que isso é muito importante e isso tem o seu dedo lá. Nós temos um assunto, Paulo, que é o atual plano diretor. Até o José Egídio fez uma pergunta aqui que eu vou te reportar daqui a pouquinho, mas o plano diretor ele altera a estrutura do próprio Compur, né? O que vai ser alterado, o que está se propondo alterar no texto agora que está indo para a sanção do prefeito Alexandre Calil? A composição do Compur não está contemplando a deliberação da 4ª Conferência Municipal de Política Urbana, onde a gente queria ter paridade e a alternância. Por que ele não é paritário? Se a metade é do executivo, outra metade é da sociedade civil. Simples, porque nós temos o voto Minerva, que é do presidente, que é normalmente o secretário. Então ele é o 50%, ele é o mais um. Então não é paritário. E o legislativo, ele é muito ligado também ao executivo. Nada que impeça que ele vote diferente, mas também não nos dá uma tranquilidade de que ele vai votar não ligado ao interesse da pauta do executivo. Porque quer queira, quer não queira, os processos estão lá, são todos eles sob a batuta do Poder Executivo com a sua secretaria, seja de regulação urbana ou seja de meio ambiente. Quer queira, quer não queira também, o município tem interesse que os empreendimentos aconteçam. E a gente também deseja que ele aconteça, só que a gente deseja que ele aconteça de forma qualificadora. Então, mas tem uma parte que foi contemplada. Aumentou a participação do setor popular de 2 conselheiros para 3 titulares e 3 suplentes. Mas esse aumento aconteceu também nos demais segmentos, no setor técnico, no setor empresarial, aumentou também no Poder Executivo, e na Câmara Municipal passou mais um, então está para 2. Então, na verdade, só aumentou o número. Só aumentou o número de pessoas. É interessante pulverizar, que melhore o entendimento? Acho que sim. Ao mesmo tempo, quanto mais pessoas discutem, mais difícil é um consenso. Mas está havendo alguma mudança? Eu não sei se essas mudanças, pelo regimento, elas são permitidas, né? Eu acredito que tem um consenso nisso. Como eu não participei da última reunião, que eu estava viajando, eu não sei como é que foi construído, mas eu acho que criaram uma metodologia que você diminui um pouco de fluxo de papel e dá maior celeridade à pauta. Eu acho que isso converge com o interesse dos empreendedores, também da cidade. Por quê? Porque quando você quer investir, vai montar uma empresa, quer fazer um edifício, tempo é fundamental, né? Você não pode ficar gastando 2, 3 anos, pasmo, tem coisa que tem 10 anos que está tentando licenciar. É humanamente impossível e inviável, isso não é bom para ninguém. Nós temos que seguir rigorosamente o que diz a lei. A lei permite? Permite. Não tem que se discutir sobre isso. A lei não permite? Não permite. Não tem que se discutir sobre isso. Podemos voltar a discutir depois que a lei foi mudada, né? Enquanto a lei não mudar,
vale o que ela escreveu. Então, hoje a proposta é, os pareceres técnicos são encaminhados para todos os conselheiros lerem com antecedência. Inclusive, hoje eu recebi meia dúzia que eu não tive tempo de ler para amanhã. Vou ver como é que eu vou fazer. Amanhã tem uma reunião extraordinária do Coman. A pauta está cheia. Nessa nova metodologia, acredito que vai ter muita celeridade, mas aí é que está. Quando você não tiver um entendimento adequado de um determinado processo, você vai poder arguir durante a reunião sobre aquela questão. Os técnicos vão apresentar, o representante do empreendedor vai se manifestar, e se você ainda estiver insatisfeito sobre isso, você pede vista ao processo e vai se tornar o relator daquele processo para discussão numa nova reunião. Então, a mudança são essas. Vamos ter em breve eleições, né? Mas eu acho que você ia me perguntar sobre isso, né? Então vou deixar você perguntar. Sim, mas a pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, né? As eleições serão quando e como que as entidades devem fazer para participar? Bom, na última reunião foi colocado em pauta sobre a convocação da reunião para o Conselho Municipal de Política Urbana. Então, para o Conselho, meados de julho, não saiu uma data fechada, mas meados de julho será publicado o edital de convocação para a eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Urbana, que será em agosto. Então, é fundamental que as entidades se organizem, que estejam com os documentos em dia, como eu falei logo lá atrás, com contabilidade em dia, ata registrada, estar em atividade, e está tudo organizado, comprovantes de endereço, para poder não ter nenhum empecilho. Se o presidente da associação não puder, pois ele pode nomear o seu representante, e nesse processo lá, as entidades se organizam e mostram: eu quero ser suplente, eu quero ser titular, eu não quero ser nada, eu quero votar. Mas não precisa ser nesse dia, você pode se organizar antes. Até é desejável que as associações se organizem, para que tenhamos um processo mais célere e mais consensuado, para não ter polêmicas que às vezes acontecem, principalmente que a gente sabe que tem políticos que usam desse expediente para colocar pessoas a seu serviço, né? Que eu acho que não deve confundir representação da sociedade civil com o interesse político que o político que quer representar, se for vereador, que se candidate à cadeira de vereador, né? Do vereador, serão duas, depois de assinado o plano diretor. Então, a sociedade civil, assim, para o setor técnico, as universidades, a UniBH, Newton Paiva, PUC, CREA, tem várias entidades, vários conselhos regionais, Ecoaves, que é uma ONG ambiental, então, podem participar, devem participar, tanto no política urbana quanto no meio ambiente, porque um impacta no outro. Nenhum empreendimento vai para o político urbano sem a anuência do meio ambiente. E nem se estiver próximo de Serra do Curral, próximo de patrimônio histórico, Pampulha, em áreas de diretrizes especiais, são as ABS, tem que ter outros pareceres. Dependendo da altimetria, você tem que ter, até, não é a ANAC que chama não, mas tem uma entidade, eu esqueci o nome agora, é da aeronáutica, mas tem uma entidade própria que determina a altura. Hoje tem um problema da torre, lá do santuário, lá que estão fazendo ali do Cristo Rei. Fazer uma torre de 100 metros de altura. Eu não sei para que está gastando tanto concreto, né? Mas ela está além exatamente da cota.
normalmente o processo legal e correto, na minha visão, reduz a torre, mas criaram um instrumento, não vou entrar no mérito que a aeronáutica vai mudar todos os planos de voo de aproximação do aeroporto da Pampulha por causa dessa construção de 100 metros. Que os técnicos se manifestem que a legalidade prevaleça, né? Com todo o mérito que tem, que o empreendimento vai trazer de turismo e de frequência religiosa, né? E muito de curiosidade, vai estar no caminho do aeroporto, que também será impactado, né? Bastante impactado, uma via já muito saturada, mas vai sofrer intervenções para poder absorver quantidade de ônibus que vão chegar, e o metrô que vai ter que servir. O problema é que nós temos tudo isso, mas falta um investimento real, que não cabe a Curia Metropolitana fazer metrô, né? Mas ela vai ter que arcar com os impactos que ela, embora seja uma entidade religiosa, ela não tem milagre. Ela vai ter que desembolsar para fazer intervenções no plano viário, sim, porque a obra é grande e impactante, mas que trará N benefícios para a região e para Belo Horizonte. Por isso que eu estava falando, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. O negócio é poder equilibrar o café e o leite. Maravilha. Paulo, para a gente encaminhar aqui para o final, José Egídio fez 3 perguntas aqui, eu vou tentar condensar as 3 em uma só. Ele questiona o seguinte: por que a ABB mudou de lado, ficou contra o plano diretor com coeficiente constitutivo de 1.0, sendo que ele foi objeto de luta política da associação? Ele pergunta depois com relação à questão de empreendimentos com potencial construtivo de 1.7 ou mais, se justifica. E ele afirma aqui, eu depois até posso comentar, mas eu quero fazer essa pergunta para você, com relação a grupos que defendem continuar a ampliação do adensamento no Buritis. Ele conjugou 3 situações aqui, mas eu vou condensar. A Associação do Bairro Buritis foi protagonista nas discussões da 4ª Conferência de Política Urbana, da qual você foi um dos delegados, inclusive, que atuou nas discussões, não é isso? Você foi coordenador, perdão. E a 4ª conferência foi uma conferência extremamente densa, exaustiva, né? Ela se realizou por muitos dias, digamos assim, por vários fins de semana, muitas pessoas participando. E o Zé Egídio coloca essa pergunta, eu gostaria que você respondesse comentando. O Zé Egídio é meu amigo, eu já conheci ele há muitos anos, ele é um vitorioso, né? Mas ele está equivocado. A ABB participou, sim, da associação, da 4ª conferência. A ABB defendeu até o último momento que fosse mantido o que foi deliberado na conferência. Só que a ABB não teve nenhum voto, porque eu era da coordenação, eu não tinha direito a voto, e a Fátima também, Gottschalk, também era da coordenação e também não tinha direito a voto. Então a ABB não votou, não. O 1.0 para o bairro Buritis, nós conseguimos na 3ª conferência. Inclusive existe um vídeo no YouTube que mostra isso, inclusive com a liderança do Sinduscom votando conosco, porque ele entendeu que não tinha mais o que fazer no bairro Buritis, porque já estava extremamente adensado. E não tem como falar do incentivo ao adensamento ao Buritis mais, porque não tem área para adensar, né? E hoje, com a própria lei que limita, não tem como falar nisso. Então, talvez ele não tenha se informado adequadamente. Isso acontece, porque muda tudo de forma muito dinâmica, né? Mas a ABB não mudou de lado, não. Inclusive, ela também promoveu um debate aqui com o pessoal da prefeitura, com o pessoal do Sinduscom, o pessoal do IAB, profissional liberal, que discutiram exaustivamente essa questão. E a cidade, como eu falei, ela é de todos e é dinâmica. Eu, pessoalmente,
defendo o que foi pactuado lá na conferência. Quem saiu da conferência e abriu mão de participar, ele não tem o que reclamar, não tem. Mas a gente tem que ser um pouco mais inteligente, né? Porque 1.0 é uma forma... Não vou falar 1.0. Esse movimento do plano diretor é um instrumento de política urbana, onde você induz ou você inibe